e vai cuidar de você. E é por isso que Bom dia, estamos começando mais um Tem um Dito, nesta manhã de sexta-feira. É um prazer ter você como nosso ouvinte, você que está na sua casa, você que está no trabalho, está no seu carro, você que está ouvindo aí pela internet, está acompanhando pela internet. E hoje nós temos aqui mais um programa especial, né? O nosso tema é intolerância religiosa e convivência harmônica. E temos, para um tema tão especial, teríamos que ter também aqui convidados especiais, né? Inicialmente dar bom dia aqui, ele que já é sócio do programa, né? Já tem vindo aqui. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez, pastor André, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui. Pela primeira vez aqui também estreando, né? O pastor Marcos, que honra ter o pastor Marcos aqui com a gente. Não, o padre Marcos. Padre Marcos, sim, que é mudou. pastor também, né, padre? Tudo bem, pode ser. Padre Marcos também é um pastor. Seja bem-vindo, padre Pastor Também Marcos. pude ouvir. Vai ser um prazer tê-lo conosco. Obrigado, pastor. Meu presbítero, nossos presbíteros, os mais velhos. É um prazer, gente. É um prazer, rádio ouvinte da Povo FM, estar aqui para fazer este programa. O tema realmente é atual, é necessário que se reflita, que se partilhe, que a compreensão seja a maior possível, né? Que o tema, a intolerância religiosa, realmente ainda é uma realidade em nosso tempo, em nossa sociedade. É um prazer grande estar aqui. Quero saudar a Garcia Júnior, a técnica. Ah, Garcia, gente nossa. Aproveito também, me permita para saudar o nosso pastor André, que acolheu com alegria essa proposta, o pastor Natan também. Quero saudar o Franklin da comunidade terapêutica, Amor à Vida, enfim, uma saudação a todos. E aqui também agora uma honra, né? Porque eu tenho ouvido falar tanto, né? Do pastor Natan, né? Até ano passado até que ele é professor de teologia e grandes amigos nossos, né? Como Bonfim, Paulinho, Flávio, Valdir e outros, né? Que a gente está sempre conversando, pastor, já me deram todo como só falam bem demais, senhor. Então é uma honra muito grande ter aqui pela primeira vez. Bom dia, pastor. Nós agradecemos ao convite e estamos aqui pela primeira vez. Na verdade, esse não é não é muito habitual eu aparecer em programas de rádio, né? E agradeço ao ouvinte e vamos juntos com o Padre Marco, com o pastor André, né? E com todos vocês, termos esses momentos aqui para analisarmos o tema que foi proposto. Esse programa Tem um Dito, é um projeto, é um programa que ele nasceu, né, com o objetivo de ajudar as pessoas e ele tem como principal um programa de defesa de mulheres, crianças e adolescentes que sofrem abusos. Então a gente trabalha muito isso. E abrange também temas sociais, temas que acho que são importantes para que a gente possa estar contribuindo para melhorar a sociedade. E há pouco tempo eu estava assistindo um vídeo do Rio de Janeiro, lá no morro. Alguns traficantes, eles entraram lá num local que era uma casa onde a mulher tinha lá, que era dessas religiões, né? Africanas, não lembro qual era, e ele ordenou aquela senhora, uma mulher muito, né, com certa dificuldade física, e ela com as próprias mãos ela quebrasse tudo, né? Quebrasse tudo. Eles ali usando ainda como se estivessem representando o nome de Deus, o nome de um conceito. E era tão humilhante aquela mulher ter que quebrar tudo, sabe? Ela não conseguia nem andar, mas ela debaixo de tanta humilhação, assim. Então a gente vê esse tipo de intolerância, né, religiosa, que isso ainda acontece nos nossos dias, né? Eu queria começar pelo pastor André, né, a respeito desses... É muito importante, como disse o padre, né, Padre Marcos, é muito importante de colocar essas questões, não só aqui, mas também nas nossas comunidades de fé, porque a intolerância não cabe, não é um conceito. O ódio não é um conceito religioso. Na verdade, parte dessa premissa, né? Nenhuma religião preconiza, tem como base
a violência e o ódio. Às vezes, o que leva à violência e o ódio é o desconhecimento dos conceitos fundamentais das religiões e os interesses por trás desse apagamento do outro. Então a gente está falando de uma percepção do cristianismo que não cabe na Bíblia, não tem correspondência nenhuma na Bíblia. A violência, a intolerância. Pelo contrário, Jesus, ele é muito claro, ele faz um convite, um gentil convite. Se você quiser me seguir, ninguém é obrigado, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, é um ato de convite de Jesus, um ato voluntário de quem segue, não é imposto. Em outras tantas passagens, como a conversa com o jovem rico, ele diz, vende tudo e me segue. Se quiser, se não quiser, o jovem se entristeceu, disse, não quero, e não foi. Os discípulos encontram um outro grupo de discípulos pregando sobre o reino de Deus, e até num ato de intolerância, né, dentro do próprio segmento de Jesus, pede a Jesus que mande descer fogo sobre aquele grupo. Jesus diz assim, não, por quê? Eu não vou fazer isso. Se é para a promoção do reino de Deus, da justiça, da alegria, da paz, do shalom, né? Dessa expressão de prosperidade para todos, em todos os lugares. Então, assim, é um desconhecimento, em primeiro lugar, e em segundo lugar, eu acho que é um projeto por trás disso. Então, quando a gente encontra, não vou me demorar, porque nós encontramos um fato desse, né, que não só esse, mas infelizmente também alguns ditos pastores fazem isso, né, de violentar pessoas de outras expressões religiosas. Há um projeto de poder, um projeto por trás desse discurso religioso que não cabe, não corresponde ao cristianismo. O cristianismo é um convite gentil, né, ao segmento de Jesus. Quer agir, acrescentar aí alguma coisa, Agir? Acho que nessa mesma perspectiva, nessa mesma reflexão do pastor, a gente lembra, partilho com vocês, a pregação de Pedro, né, quando ele se vê interrogado pelos irmãos, pela igreja de Jerusalém, que o fato dele entrar na casa de um gentil, né, Cornélio, criou muito problema para Pedro. E Pedro disse uma frase, que essa frase deve ser de fato uma frase que devemos compreender, uma frase que devemos tomar para compreender no nosso dia a dia. E a frase é essa: diante dos irmãos ele disse, olha, eu estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Do mesmo modo que Deus ama o Filho, Ele ama a todos e a todas. Deus não faz distinção de pessoas. E a gente precisa entender bem isso, porque, como o pastor André acabara de fazer um retrospectivo histórico, dizendo que, de fato, ainda tem muita gente que não leu esse texto, essa parte não existe para eles. Infelizmente, né? Infelizmente, a ponto de achar que a religião dele é melhor que a outra, que o Deus dele é mais poderoso do que o Deus do outro, porque ele cai na idolatria, porque se é o único Deus que nós adoramos, e esse Deus que nós adoramos é o Deus de Jesus, Pedro dá o testemunho. Deus, este Deus, o Deus que é Pai, que Jesus revelou, não faz distinção, acepção de pessoas. Do mesmo modo que ama o Filho, que deu a sua vida para nos salvar a todos e a todas, Ele ama todo ser humano. Isso é bonito demais. E compreendermos esta experiência de Pedro em nossa vida, de líderes religiosos, de alguém que de Deus recebeu uma vocação especial de conduzir esse povo, né? É de Deus, o povo de Deus que é conduzido por cada um de nós, e para que cheguemos juntos à meta, a partir da experiência do reino. É fundamental que todos cresçamos nesta consciência, a consciência de que Deus nos ama a todos de igual modo. Que bonito.
dentro da liberdade de cada um. Sim, Né? Ainda sim. tem gente que vai dizer que não quer este amor, não. Tem gente que vai dizer que não quer este Deus, não. Ela prefere um Deus menorzinho, a imagem deles, né? A ponto de achar que a religião do outro não tem valor, que a religião do outro é uma seita, que a religião do outro, sabe, é perigosa até você participar dela, e aí vai, né? Muito bem, mas por enquanto acho que a gente está iniciando a conversa. Né? Vai esquentar, vai esquentar. Vai esquentar aqui ainda, tá? Não viu o pastor, Natan, aqui não é um programa de entrevista não, é de bate-papo. Aqui não interage, entra, não aguarde ninguém perguntar, mas vamos ver desse foco aí. Do que foi dito aqui, a gente entende o seguinte: nós temos pontos de vista diferentes sobre determinados assuntos, né? Mas o que a gente tem que colocar sobre isso tudo é o ser humano. E quando nós consideramos o ser humano, ele foi feito à imagem de Deus, e aí, nesse momento, nós nos harmonizamos, né? Sim. Ou seja, nesse momento nós não vamos ter divergências. Compreendemos, como eu disse, algumas coisas de forma diferente, mas quando a gente considera na essência o ser, então aí nós temos que ver justamente que esse ser, o ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e aí nós nos tratamos de forma respeitosa, né, de forma aceitável, e como disse o pastor André, de acordo com o convite gentil de Jesus, né? E o padre acabou evidenciando isso, né, na sua fala. Ou seja, nós, mesmo que tenhamos opiniões diferentes, mas o ser, em toda a sua essência, ele tem que ser considerado de forma respeitosa. Que bom, né? Não, é trazer um conceito, né, dessas nossas falas que podem, não sei se todos os ouvintes estão acompanhando nosso raciocínio, né? Mas porque o cristianismo, que somos todos aqui representantes dessa religião, né, com igrejas diferentes, com dias de culto, horários de culto diferentes, arquitetura de tempo diferente, mas somos todos do cristianismo. Né? O cristianismo é uma religião exclusivista. Né? A percepção que há é que só o cristianismo é o caminho. É assim que a gente é educado, né? E quando se fala em intolerância ou tolerância, né, o ecumenismo, né, ou desse tipo de diálogo interreligioso, pode soar para muitos como se fosse o apagamento das identidades. Então, porque eu sou tolerante, porque eu me abraço e convivo em paz com outras religiões, né? No nosso caso é a mesma religião, nós estamos aqui nessa bancada. Mas quando eu falo que tive colegas e amigos que são de outras religiões e que me dou muito bem com eles, pode soar como se fosse uma negligência ao trabalho evangelizador, uma negligência à proclamação do evangelho. Mas há dois conceitos que eu acho que são interessantes. Um é trazido por Desmond Tutu, né, um bispo africano. Deus não é cristão. Né? Ele dá essa cutucada na gente, né? Nós somos o povo de Deus. Deus nos tem, mas nós não temos Deus. Deus não está dentro da minha caixinha. Deus escapa para além da minha caixinha. Né? E outro que eu gosto muito, um texto que eu gosto muito, é de um autor chamado Bertrand Russell, que ele diz: por que não sou cristão? Ele é inglês, né? E ele coloca assim: porque a maioria dos cristãos são porque nasceram em países cristãos, porque foram educados, mas não foi uma escolha livre. Né? Então há um contexto que leva ao cristianismo. E a gente que está na cristandade, ou seja, nós somos ocidentais, nós somos, né, oriundos do catolicismo que veio junto com a coroa, no caso do Brasil, nós só conseguimos enxergar Deus através da ótica do cristianismo. Quando eu falo isso, é uma constatação, não é uma crítica, né? Quando eu digo que sou cristão, é o modo como eu me relaciono com Deus, através de Jesus. Mas eu entendo que Deus não se encaixa somente naquilo que eu entendo. Por isso eu preciso respeitar outras experiências religiosas.
não quer dizer que eu vou dizer que todos os caminhos levam para o mesmo Deus. Eu acho que esse é um negócio difícil de explicar para o nosso povo. Né? Não é necessariamente o mesmo Deus de Pai Jesus. Mas eu preciso entender que as minhas compreensões sobre Deus são minhas compreensões sobre Deus. E Deus, como diz Karl Barth, né? Deus é totalmente outro. Ele escapa para mais do que eu entendo dele. Quando eu tenho essa consciência, eu me irmano com os demais que estão também buscando Deus. Então, quando eu encontro alguém do candomblé, alguém da Umbanda, eu entendo que ali há um ser humano que está em busca de uma espiritualidade que não é a minha, mas que é necessário eu me abraçar com ele, dar a ele liberdade religiosa. Eu acho que também é um tema importante, né, esclarecer qual é o conceito de liberdade religiosa. Não é liberdade só para mim, é liberdade para todos. É que todos os espaços sagrados sejam protegidos por lei e não devem ser atacados por ninguém, porque a liberdade é para todos os cidadãos brasileiros, não é só para os cristãos. O governo não pode ser um governo para os cristãos, deve ser um governo para o cidadão brasileiro. Né? Então, tudo isso está dentro dessa questão de tolerância e intolerância religiosa e de liberdade religiosa, que eu acho que a gente precisa colocar sobre a mesa. Muito bem, pastor. Vamos aí. Acho que a gente não entra em conflito, mas a gente compreende bem a sua colocação e tenta seguir na mesma perspectiva. É interessante que eu iniciava com a palavra de Pedro, a experiência do cristianismo primitivo, essa consciência bonita que Deus não faz distinção de pessoas. Depois é uma consciência de Pedro que nos faz lembrar que Jesus, ele não fundou nenhuma religião. É importante isso. Jesus veio e anunciou o reino de Deus, tá? Convocou homens e mulheres para fazer experiência deste reino. Ele chamou de eclesia, a comunidade de fé. E esta comunidade de fé que faz a experiência do reino é uma comunidade inclusiva. É interessante perceber que o relacionamento de Jesus com as pessoas de outras religiões não foi impedimento para nada, né? O filho de Jairo, o Jairo do centurião que estava doente, e aí o centurião foi pedir para Jesus a graça de curar o seu filho, né? Que estava doente, paralisado, com uma paralisia. Interessante que Jesus disse: eu vou lá. E Jairo sabia que o judeu não entra na casa de um estrangeiro, de um pagão, né? E ele tenta preservar a pureza judaica, né? Ele disse: não, Senhor, não é necessário que entres em minha casa. Basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado. É impressionante que a partir desta expressão de fé, desta revelação da fé, do tamanho da fé daquele pagão em Jesus, né? Jesus disse que nunca viu em Israel uma fé tão grande, tão autêntica. Ele vai dizer isso para quem? Não é para os discípulos, não é para os judeus, foi um pagão, né? E isso foi tão forte, tão importante esse modo de acreditar de forma autêntica e coerente, que na liturgia católica esta frase entra na celebração da Eucaristia, né? Quando o presbítero, depois da consagração do pão e do vinho, ele diz: aqui está o mistério da nossa fé, né? Ou melhor, desculpa, o momento não é este, mas aquele que Jesus apresenta o Cordeiro de Deus, né? Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a frase desse centurião entra na liturgia: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizer uma palavra e serei salvo. Então veja bem que nessa perspectiva a gente já vai ver só abertura, acolhimento, inclusão, né? A Igreja de Cristo, que ainda não é religião, vou deixar bem claro que ela vai se tornar religião no quarto século, né? Com a questão da liberdade religiosa por Constantino e da religião do Estado do Império com Teodósio, aí ela ganha a religião e se torna católica. Agora tem que ser. E aí a gente sabe que ela vai passar por dois momentos assim bem contraditórios. A igreja primitiva, que era perseguida tanto pelo judeu quanto pelo império,
uma vez que se torna a religião do império, ela começa a perseguir. E agora tem que ser cristão a todo custo. E muita cabeça rolou. Hans King diz uma coisa no livro dele, E a Igreja tem Salvação, que choca. Ele diz assim, que o cristianismo foi a religião que mais matou gente no planeta Terra. Choca a gente essa... Mas ele não diz isso a partir de um pensamento, ele diz a partir de uma constatação histórica. Né? Exatamente quando o poder chegou nas mãos, pronto, foi um negócio sério. Né? E aí essa religião que se tornou poderosa, a religião do império, ela começou então a negar praticamente o evangelho. A Bíblia se tornou um livro proibido. Né? Se tornou um livro proibido e a gente sabe muito bem que ela, por século, foi governada pelas bulas papais. Uhum. Né? Então, para mostrar aqui que, de fato, nós, que de certo modo pertencemos ao mesmo tronco, depois fomos para galhos diferentes, mas o tronco é o mesmo. Né? Então, nós, hoje, mais do que nunca, precisamos, a partir desta consciência histórica, evangélica, histórica, eclesial, perceber que nós precisamos ser ecumênicos, que uma abertura grande para as outras espiritualidades, os outros modos de acreditar e de viver a fé, né? Sempre a partir do que Jesus nos ensinou. E Jesus nos ensinou isso. Amar a todos, porque o Pai é de todos e o pão tem que ser de todos. Aqui, o pão ainda não foi resolvido, não. A questão do pão ainda não foi resolvido. Né? Dizer que Deus é de todos, tudo bem, todo mundo amém. Mas quando a gente vai falar do pão que deve ser de todos, aqui vai causar um problema muito grande, que hoje, nossos dias, quem fala de pobre, quem defende de pobre, ganha um título de comunista. Que deveria ser chamado de cristão, né? Não pode, aí não é Deveria ser cristão. chamado de cristão, mas... E a questão do pão. Mas para a gente não deixar também para que nosso pastor, e o nosso pastor Natan, ele é de um grande conhecimento teológico também, possa dar a sua contribuição nessa mesma perspectiva. Eu diria o seguinte, que para nós esse tema ele não se esgota, será sempre um tema desafio, porque a gente está sempre lidando com pessoas que esqueceu de que Deus nos fez a sua imagem. E tem gente que pensa que, né, Deus foi feito a nossa imagem. Aí dá problema quando essa concepção não é verdadeira e autêntica. Né? Interessante que os judeus foram uma revelação de fato. Né? Enquanto os outros povos criavam deuses à sua imagem, ele diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então é interessante percebermos tudo isso. E eu concluo esse primeiro momento chamando a atenção para esse desafio que é o tema de hoje. É um grande desafio. Olha, eu fico aqui encantado, né? Porque eu como historiador, né? Eu sou apaixonado por essa linha, né? Quando a gente fica ouvindo, e a gente vê quando o padre coloca justamente esse momento, né, do cristianismo, o momento quando o cristianismo passa, né, sai de perseguido, né, a perseguidor. Enfim, isso aí é uma coisa que a gente passaria aqui, né, horas falando sobre isso. Mas, pastor Natan, essa questão, né, quando a gente está falando de intolerância religiosa, mas a intolerância, né, ela se espalha como as guerras. Todas as guerras são frutos de intolerância, né? Exemplo dessa guerra atual, que isso é um absurdo. E, pastor, qual a responsabilidade, qual o papel da igreja, né, diante de um tema desse que não fica só na religião? Ele se expande para a sociedade, né, e é responsável por tantas tragédias, tantas guerras. Verdade. Quando a gente considera o ser humano, né, como a essência, então aí a gente vai tratar de forma respeitosa. A intolerância vem justamente quando você desconsidera este ser e você coloca certas coisas. Por exemplo, já que estão se referindo aqui frequentemente à Bíblia, eu também vou a um episódio bíblico. Judeus e samaritanos eram inimigos. Um judeu nunca comeria um produto vindo da mão de um samaritano.
Mas se ele tivesse com muita fome, ele ainda compraria algum produto que não tivesse nada líquido. E quando Jesus atravessou justamente a Samaria, ele mandou que os discípulos fossem comprar, porque eles, certamente que eles estavam caminhando há muito tempo, e eles estavam sem comer, ele mandou que eles fossem comprar comida. E certamente devia ser comida que não tivesse nada líquido. Mas quando uma mulher apareceu lá, ele pediu justamente água. Uma coisa que um judeu nunca pediria para um samaritano. E ele pediu água. E aí, naquela conversa, a mulher disse assim, olha, vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém que a gente deve adorar. Os samaritanos dizem que é aqui no Monte Gerizim. E aí Jesus diz assim, olha, pois vem um momento em que nem em Jerusalém, nem aqui, vocês vão adorar. Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E quando os discípulos voltaram, eles ficaram assim, surpresos, porque ele estava conversando primeiro com uma mulher. Homens não conversavam com mulheres em público, nem com crianças. E uma mulher samaritana. Ou seja, à vista dos discípulos ali tinha dois agravantes. Ele estava conversando com uma mulher e uma samaritana. E eles se surpreenderam com isso. Mas, ou seja, o que Jesus estava mostrando para aquela mulher é que em algum momento aquele negócio ia romper. Aquele conceito que os dois povos tinham criado, aquilo ia romper. Por quê? Porque iam considerar o elemento mais importante, que era justamente a adoração ao Deus verdadeiro, que adorariam em espírito e em verdade. O padre falou aqui realmente do período ali medieval, em que a igreja de perseguida passou a ser perseguidora, mas felizmente houve um Papa, João 23, eu tenho lido alguma coisa, assistido a alguns vídeos, inclusive material sobre ele, e ele, quando ele convocou o Concílio Vaticano II, ele colocou assim e deu uma guinada numa direção surpreendente. Inclusive, a partir do Concílio Vaticano II, os não católicos passaram a ser chamados, por exemplo, os cristãos não católicos passaram a ser chamados de irmãos separados. As religiões judaicas, maometanas e de outras passaram a ser recebidas e aceitas, que eram completamente recusadas. Então, ou seja, passou a haver esse elemento muitíssimo importante no cristianismo. Eu acho tão importante, mas você que comanda. Quer falar, pastor? Então fala. Não, eu acho isso muito importante. Eu acho isso importante, que é essa consciência do tempo. Que talvez a gente tenha hoje a oportunidade de fazer revisões. Né? A Igreja Católica tem esse movimento, acho que do século XX para cá, de pedir perdão, por exemplo. Né? Eu acho que outras expressões do cristianismo também deveriam pedir perdão. Por exemplo, eu sou de uma tradição batista que chega ao Brasil porque quer manter a escravidão, porque aqui tinha escravo. Sabe, e olha só, eu sou um negão, né? Então não poderia, né? É incongruente esse negócio. Mas manter hoje uma perspectiva segregária, uma perspectiva de opressão não cabe. Então a gente tem que olhar para trás e dizer assim, ó, nós cometemos erros. Né? Tem o espírito do tempo e tem o espírito do tempo de pedir perdão. E eu acho que nós estamos também num tempo de tanta abertura, de tanto conhecimento, que é preciso, nessa questão da intolerância religiosa, a gente abrir espaço na mesa para conversar e aprender a ver a beleza que há em outras expressões de espiritualidade. Então, aqui, nessa mesa, há uma tranquilidade, porque nós somos irmãos em Cristo, né? Cada um na sua forma litúrgica, mas somos irmãos em Cristo. Mas seria interessante que a gente tenha na nossa mesa alguém que não tenha o mesmo livro sagrado, alguém que não tenha a mesma origem semítica, e dizer assim, vamos aprender com a beleza que há, né, na sua espiritualidade, na sua forma de ver.
A religião, o protestantismo histórico, ele é burguês, ele é industrial. A gente tem, a igreja não tem função estética. A gente pode aprender com outras espiritualidades a ter um templo bonito, que inspire a adoração. A questão da espiritualidade individual, no sentido da meditação, da tranquilidade da mente e do coração. A gente vive numa correria e eu estou falando da minha espiritualidade, da minha tradição, né, que é mecânica, mas tem outras que percebem a presença do divino, a presença do sagrado na natureza, né, que respeita as águas, porque ali há uma divindade, mas para mim a água, o rio, o mar, é a expressão da criação de Deus e revela a glória de Deus. Então por que eu jogo dejeto no mar, no rio, só porque não é uma divindade para mim? Eu posso aprender também com alguém sobre isso, entende? Então acho que essa fala de Lutero é muito importante trazer a baila, né, à tona, porque a gente tem costume, no caso dos protestantes, de colocar um pano sobre os reformadores. Por exemplo, Calvino foi terrível lá na Suíça, né? E a gente precisa colocar isso e dizer, olha, erramos, mas a gente não pode mais errar agora, né? A gente não tem tempo nem aqui, hein, pastor, nem de falar o que fizeram com os anabatistas, né? Pois é, na Suíça, por exemplo, né? Porque isso é muito difícil, isso aí é muita coisa, né, pai? Muito bem. Eu gostaria só de pontuar 3 coisas, para não esquecer, enquanto o pastor falava, eu ficava aqui pensando. E a primeira questão é essa afirmação de Lutero. É importante ela estar bem contextualizada, porque quando você faz uma afirmação dessa fora de um contexto, pode ser que ele, quando ele afirmou isso, ele tinha alguma razão para dizer. Não justifica, mas é importante que o contexto seja dito, né, antes de a gente citar umas frases, porque isso pode gerar incompreensões e não ajuda na reflexão, sabe? A segunda questão que eu gostaria de pontuar apesar da proposta já do nosso pastor, de que essa mesa aqui poderia ter outras espiritualidades, né? Outras matrizes religiosas, porque nós somos descendentes de 3 matrizes religiosas. Muita gente quando fala da religião afro, a gente diz que é uma matriz africana, né? Mas a gente é da matriz europeia, da matriz indígena, da matriz africana. A gente é resultado de 3 matrizes, e essa discussão aqui, ela teria, aqui no momento é ecumênica. Uhum. Ela precisa ser interreligiosa, né? E o terceiro ponto é trazer aqui para essa nossa reflexão, partilha, o nosso Papa Francisco, na sua encíclica Fratelli Tutti, onde ele vai nessa perspectiva, né, do interreligioso, da abertura do coração e da mente para acolher o ser humano, que é essencial, como irmão. Todos somos irmãos e irmãs uns dos outros. Então não deve ter espaço no coração de nenhum ser humano, ainda mais aqui no Brasil, de matrizes religiosas de grande compromisso com a história, não deve ter no coração lugar para o ódio, gente. O adversário é uma coisa, o adversário a gente discute, mas a gente não é capaz de sentar depois da discussão na mesa e tomar um café junto. O inimigo não. O inimigo, a gente não consegue sentar depois da discussão. A gente já sai planejando a morte do inimigo. Então a gente está vivendo agora num contexto muito perigoso, e onde a religião está sendo instrumentalizada. Uhum. Para ser ela esta via onde deixa com que o crente, aquele que crê, né, totalmente na dúvida do Deus de Jesus, do Deus que acredita. Porque quando você começa a ter ódio do que pensa diferente, quando você vê o outro como inimigo, não como adversário, e pior ainda, não vê o outro como irmão, você imagina que tragédia é para essa pessoa o relacionamento dela com Deus. É um relacionamento de conflito também, ela se perde. A Bíblia se torna uma arma que mata, e mata injustamente. Não tem como dizer que mata injustamente, mata.
e toda morte, ela não é desejada por Deus. Né? Jesus disse que eu vim para que todos tenham vida e vida plena. Não é qualquer vidinha, não. Né? O Apocalipse vai dizer que no sonho de Deus, o mais jovem vai morrer com 100 anos. A gente quer chegar lá, nessa juventude. E, portanto, é fundamental que nesse momento aqui, você que está nos acompanhando, né, que o tema seja um tema cada vez mais inclusivo, que tenha essa participação também de outras matrizes religiosas, de outras espiritualidades, porque a gente cresce. Essa manhã de grande, para mim está sendo uma manhã muito rica, né? Pelo que a gente está partilhando, porque a gente não está partilhando teorias, ideias apenas, mas a gente está partilhando uma experiência de fé, uma experiência de vida espiritual, sabe? Então, esses 3 pontos eu gostaria de salientar, trazendo aqui a nossa discussão, nosso Papa Francisco, né? Esse cuidado com a Pachamama, o planeta Terra, né? A Terra comum, a casa comum de todos, né? Eu desse passei lá perto da igreja adventista, adivinha que você estava estudando a Laudato Si, Laudato Si, do Papa Francisco, adventista. Eu sinto isso lá na comunidade, que muitas vezes os católicos não leem os documentos. Aí a igreja adventista estava estudando a Laudato Si, essa encíclica que trabalha sobre o cuidado com a terra, a mãe terra, com o planeta Terra, com a casa comum de todos, e que está enferma. E se ela morrer, todos morreremos. Rico, pobre, negro, Cristãos e ateus. E não cristãos, né? Eu tenho certeza, padre, que né, nesse momento, né, as pessoas que estão ouvindo o programa, nós temos muitos ouvintes do programa hoje, isso vai estar contribuindo muito, né? Porque a intolerância, exemplos, no esporte, a intolerância é demais o que tem causado, né? Isso a gente vê no trânsito, por exemplo, a intolerância no trânsito, sai morte no trânsito. Então, eu tenho certeza que esse exemplo aqui, porque como falou, não é só uma questão teórica, é uma questão de prática. Aqui nós temos aqui, só no estúdio agora, nós temos aqui pelo menos mais pessoas que são membros de 4 igrejas diferentes das de vocês aqui. Então, vamos ver essa diversidade, né? Então, isso é muito bom, mas pastor